Olá, bem-vindos e bem-vindas à edição Drops do IA Sob Controle, o seu podcast com overfitting de informações sobre o mundo da inteligência artificial. Eu sou o Marcos Mendes. Eu sou o Fabrício Carraro. E a partir de agora, você acompanha algumas das principais notícias que pintaram no mundo da inteligência artificial e o episódio completo você encontra no feed do iasobcontrole.tech ou no seu player favorito de podcasts. E vamos lá, filé mignon já começando aqui com o episódio porque muita gente se empolgou, algumas pessoas se irritaram. Estou ficando nervoso! Com o Fable. Teve um rumor no comecinho da semana de que Anthropic talvez fosse lançar uma versão do Mythos, e aí depois pintou outro rumor de que ele talvez se chamasse Fable. Aí apareceu, logo no dia 9 mesmo, foi na terça-feira, já rolou o Fable. Chegou finalmente o Mythos, uma versão pública do Mythos. E tem muitas coisas pra gente falar sobre isso. Eu vou tentar separar aqui em partes principais para não ficar muito maçante e para eu poder abordar todas elas uma a uma. O principal é isso, né? O lançamento foi de dois modelos, o Mythos 5 e o Fable 5. Os dois são uma evolução do modelo Mythos Preview, que tinha sido anunciado, sei lá, 1 mês e tanto, 2 meses atrás, como um modelo revolucionário, mais poderoso que qualquer modelo feito até agora, extremamente útil, extremamente poderoso para tarefas de cibersegurança, né, de encontrar vulnerabilidades em código e esse tipo de coisa. Você filma e fala, você é o bichão mesmo, hein, doido? E a partir desse modelo, que era um modelo de prévia, como a gente falou, que tinha sido liberado só para 50 empresas ali do projeto Glasswing, né, asas de vidro, empresas parceiras ali deles, né, o próprio Google, a Cisco, a Cloudflare, entre outras, para testarem, para resolverem problemas deles, vulnerabilidades no código deles, antes de ser lançada uma versão pública de qualquer modelo dessa família. E aí, eles pegaram esse modelo, nessa base do modelo, e continuaram treinando e fizeram 2 modelos finais. Um modelo é o Mythos 5 e o outro modelo é o Fable 5, que são basicamente o mesmo modelo. A única diferença é que o Mythos 5 continua só sendo liberado para membros desse projeto Glasswing, que agora aumentou de 50 empresas e entidades para algo em torno de 150 empresas e entidades ao redor do mundo, empresas muito grandes, entidades muito grandes, que são confiáveis, segundo eles, da Anthropic, que firmaram um contratinho ali, um NDA e várias coisas, dizendo, ó, só vamos utilizar para pesquisa, para coisas, buscar vulnerabilidades no nosso código. Ou seja, quase ninguém no mundo tem acesso realmente a esse Mythos 5. Tá bom. E aí, para o público geral, uma coisa que eles tinham falado antes, né, que seria, vamos liberar modelos da família Mythos, né, desse grupo Mythos, para o público geral. Porque o Mythos em si nunca seria liberado para o público geral, e pelo menos por enquanto isso continua sendo verdade. E aí, a partir disso, eles fizeram o Fable, que é basicamente o mesmo que o Mythos 5, só que com vários guardrails em cima, com várias proteções para o público geral não poder ter acesso a coisas que, segundo eles, são muito perigosas. Quais são essas coisas muito perigosas, segundo a Anthropic? Tarefas de pesquisa na área biológica, que eles estão muito preocupados que eles usem, que pessoas e entidades não confiáveis usem os modelos da família Mythos para criarem armas biológicas, coisas de cibersegurança também, que eles só deram para essas empresas do projeto Glasswing, para que pessoas normais não possam usar esse modelo, essa família de modelos, para encontrar vulnerabilidades, encontrar problemas e hackear empresas, hackear sistemas, e também outras coisas ali de IA, de química, para fazer destilação de modelos também. Essa é a notícia principal, vamos dizer assim. Mythos e Fable 5 são a mesma coisa, só que o Fable tem essas restrições a mais que o Mythos não tem, e isso só tá liberado pra galera do projeto Glasswing. O Glasswing, eles falaram que... Você falou, né, que eles estão com 150 parceiros agora que estão com acesso, nenhum na China, né? Eles seguem falando, não, vocês não, né? Pelo amor de Deus, cara. É impressionante o grau de maldade que vocês têm. Teve uma expansão nova sobre as últimas semanas? Ou seguem... Porque eu lembro que a gente falou que eles tinham expandido. Eles falaram de uma nova expansão nessa semana, ou eles falaram, ó, a galera que já estava com acesso, agora tem acesso ao 5 também, mas não vamos expandir ainda mais, sabe? Eles estão expandindo ainda mais, eles inclusive fizeram meio que uma lista ali, uma lista de espera para você que é pesquisador das áreas de biologia, de cyber, sei lá o quê,
que você pode se aplicar para ter acesso, pleitear o acesso ao modelo Mythos 5, não ao Fable 5, e tentar utilizar nas suas pesquisas. E isso é uma das primeiras críticas que a gente pode trazer aqui, né? Quando eles liberaram o Fable para todo mundo, eles até falaram no post de liberação lá que, olha, a gente liberou, só que os nossos classificadores aqui, de saber o que é uma tarefa perigosa ou não, eles ainda não estão 100%. Então a gente liberou o modelo para vocês, só que o classificador ele ainda está com muito falso positivo para falar que mesmo tarefas que claramente não são perigosas, podem ativar o classificador para falar, olha, isso provavelmente é uma tarefa perigosa, não vamos deixar você usar nem mesmo o Fable 5. E o que eles estão fazendo nesse sentido é, sempre que for uma tarefa que o classificador ative lá a flagzinha de talvez é perigosa, eles rebaixam o modelo e eles avisam ali embaixo, olha, você agora, isso ativou o nosso classificador, você não está mais usando o Fable 5, quem está te dando essa resposta é o nosso modelo Opus 4.8, por exemplo, ou o Sonnet 4.8. O padrão é rebaixar do Fable 5 para o Opus mesmo, 4.8. Então ele te dá a resposta, só que não é o Fable que tá te dando essa resposta. Ah, agora eu entendi! Voltando aqui, a linha mais ou menos, o que a gente pode olhar? Olhando o System Card que eles lançaram sobre esses modelos, é um System Card bem completo, como eles sempre fazem, 319 páginas, se não me engano, explicando do Fable, do Mythos e tudo mais, as capacidades dos modelos. E olhando ele, eu acho que mais ou menos se confirma aquela minha teoria que eu tinha dado semanas ou mês atrás sobre o que seria essa nova família de modelos Mythos. Que é, muito provavelmente, eles não explicam exatamente o que é, porque isso é segredo de mercado, claramente, eles não querem que as outras empresas copiem, mas o que eu acredito e que lendo online também as pessoas estavam concordando com isso. O Mythos, ou essa família Mythos, provavelmente eles criaram uma rede neural muito maior do que a rede neural original. Por exemplo, o pessoal falava que os modelos Opus eram uma rede neural algo em torno de 2 trilhões de parâmetros, né? 1,5 trilhão, 2 trilhões, algo nessa linha ali, nesse nível de magnitude, vamos dizer assim. E que a família Mythos, que eles tinham anunciado 1 mês e meio atrás, 2 meses atrás, seria uma rede neural bem maior. Então, algo em torno de 6 trilhões a 8 trilhões, quem sabe até 10 trilhões de parâmetros. Claramente também é uma mistura de especialistas, né? Um MOE, como todos os modelos são, desde o O1 praticamente, ou o O3. Então isso também está bem claro. E até por isso ela é bem mais cara. Porque você tem que passar por mais mais neurônios e conexões da rede antes de te dar uma resposta. Quando a gente olha, por exemplo, para o Opus 4.8, ele custa ali na saída $30 por 1 milhão de tokens de saída que ele produz para você. O Mythos original, o Mythos prévio que eles tinham anunciado, era $125, ou seja, mais de 4 vezes mais. E agora esse Mythos que saiu junto com o Fable 5, ambos são $50 por 1 milhão de tokens de saída. O que nos leva a crer que das duas uma, ou eles pegaram essa rede neural super poderosa que eles tinham do Mythos Preview e fizeram um fine tuning específico para ela, para chegar nesse modelo Mythos, e aí depois colocaram os guardrails de forma de engenharia mesmo. Então o guardrail eu acredito que não seja o modelo que está se protegendo, eu acredito que seja classificadores e engenharia de software que eles colocaram ali na conexão mesmo, na chamada da API que você faz para o modelo Mythos e ele retorna alguma coisa. Pode ser também um pós-treino específico para alguns detalhes que eles fizeram para o Fable, mas eu acredito que a maior parte seja software, seja engenharia de software, passando por classificadores na entrada e na saída. É um filtro acoplado nele para garantir, se não passar... Faz sentido, porque faria mais sentido assim, porque se não for permitido, nem ativa o modelo. Não passa pelo filtro, devolve, né? Porque aí você poupa a GPU. E que seja uma destilação, por ser muito mais barato, por estar custando $50 e não $125, como era o Mythos Preview, acredito que seja uma destilação, ou seja, eles chegaram numa coisa super grande, super poderosa e super cara, que eles nem mesmo GPU têm pra isso, e aí eles esperaram, vamos tentar fazer uma coisa da mesma qualidade, só que destilada, que é o que todo mundo faz, é padrão você fazer isso na pesquisa mesmo, e chegaram no Mythos 5, e depois, a partir do Mythos 5, fizeram os guardrails nesses filtros para chegar no Fable 5.
É isso que eu acredito. Que deve ser um modelo de algo em torno de 5 trilhões, 6 trilhões de parâmetros finais. E aí, quando a gente vai olhar nos benchmarks que eles liberaram, o Mythos 5 e o Fable 5, ambos chegam mais ou menos no mesmo nível, só que tem aí também uma outra crítica que a gente já pode pontuar. Como o Fable 5 tem os guardrails, muitos dos benchmarks que eles trouxeram tipo Fable 5 / Mythos 5. Ou seja, o benchmark seria o mesmo para os dois modelos. Isso é parcialmente verdade, porque isso reitera ou meio que talvez ratifica que o Mythos e o Fable 5 são o mesmo modelo, só que o Fable tem esses guardrails que estão separados, que são filtros separados. Se fosse um outro modelo, se fosse um outro treino, provavelmente eles dariam como 2 resultados separados, só que eles deram uma mesma coluna de resultados. Só que a crítica é que esses resultados, eles valem pro Mythos, porque pro Fable, como existem esses filtros, muitas dessas coisas, dos pedidos que seriam feitos para esses benchmarks, seriam rejeitados pela API do Fable, né? Seriam rejeitados ali, a pessoa voltaria para usar o Opus 4.8. Ou seja, são resultados que são irreais quando a gente fala de Fable 5. Porque se for uma tarefa, por exemplo, que envolva cibersegurança, que envolva biologia, mesmo no GPQA, né, o GPQA Diamond, que é um benchmark que tem tarefas de nível de PhD de várias áreas, né, de química, de biologia, de história, de inglês, seja lá, de várias áreas do conhecimento humano, atualmente, do jeito que o classificador dele está, todas as perguntas que são feitas sobre biologia, sobre química, sobre qualquer coisa nessa área, estão sendo rejeitadas e estão sendo rebaixadas para o modelo Opus 4.8. Ou seja, não chegaria naquele valor. Eles estão usando na tabela, na planilha de benchmarkzinhos ali que eles publicaram no site, o valor que o modelo Mythos 5 tem, porque o Fable chegaria a 0% ou a 20%, porque seria rejeitada. Eles estão mais ou menos falando, chegamos aqui no GPQA Diamond, usando o Fable 5, temos aqui 95%. Só que se você for usar o Fable 5, na verdade você já vai chegar a 20%, 30%. Porque a maioria vai ser rejeitado, ou 20%, eu tô exagerando, né? Talvez chegaria ali no 80%, 70%, que era o valor que o Opus 4.8 tinha. Isso é uma coisa que o pessoal tava pegando muito, muito no Pen and Tropic dessa semana, que esse classificador tá dando muitos falsos positivos, inclusive para coisas básicas. Então o pessoal tava perguntando o que é uma mitocôndria? E o classificador estava falando, isso é uma questão muito perigosa de biologia que vai ajudar a criar uma arma biológica, então vamos rebaixar para o Opus 4.8. O pessoal estava perguntando, o que são midi-chlorians? Eles são excelente. o powerhouse da força, né? Que é o midi-chlorians lá do Star Wars, nem existe. E tava dando falso positivo e tava rebaixando pro Opus 4.8 em vez de responder. Meu Deus. Qualquer tipo de pergunta nessa pegada estava sendo rebaixada para o Opus 4.8, por isso o pessoal estava falando, olha, esses benchmarks são meio que enganosos para tarefas gerais, assim. Inclusive, tem a memória, né? A memória do modelo ali, do sistema, na verdade, do agente sistema Claude. Quando você vai usar, ele sabe o que você é, porque você já falou, olha, eu sou Fabrício Carraro, eu tenho um podcast, eu sou um pesquisador de inteligência artificial, blá, blá, blá. Eu sou o Marcos Mendes, sou aqui host do IA Sobre Controle, sou aqui host do Área de Trabalho, blá, blá. Ele sabe quem você é. E pessoas que trabalham com biologia, seja pesquisadores, sejam professores de escola pública de biologia, tava automaticamente, qualquer pergunta que você fazia, ele tava rebaixando, inclusive perguntas que não tinha nada a ver com biologia, ele tava rebaixando pro Opus 4.8, porque ele via no histórico que tinha a palavra biologia, que você é um pesquisador, que você é um professor, e já rebaixava automaticamente. Agora, a Anthropic falou, gente, é isso mesmo porque é perigoso? Ou ela falou, putz, acabamos de lançar, segura aí, estamos ajustando, pode acontecer uns falsos positivos. Foi isso, eles até colocaram no paper ali e no anúncio que, olha, como a gente queria lançar para vocês o mais rápido possível, até porque eles estão querendo fazer o IPO, né? Tem muito a ver com isso, mas eles queriam lançar como a gente tá vivendo esse mundo que temos que ter notícia toda semana ou todo mês, pelo menos um modelo novo. Eles falaram, vamos lançar um modelo para vocês, vai ter muito falso positivo, estamos trabalhando nisso, vamos melhorar semana a semana, mas essa é a notícia principal. Legal! Deixa eu dar mais uma reclamação antes de dar para o uso real. Outra reclamação que veio em letra pequenininha, né? A fonte pequenininha, um asterisco, lá nesse System Card de 319 páginas deles, é que
qualquer tarefa, né? Essas daí, por exemplo, de química, de biologia, de, sei lá, coisas de armas biológicas, de cibersegurança, eles falaram, olha, vamos rebaixar para o modelo Opus 4.8, só que isso vai ser avisado para você. E aí tava em letras pequenas, lá na página 312, sei lá. Para pedidos que tenham a ver com treinamentos de modelo de inteligência artificial, coisas relacionadas a pipelines de IA, de machine learning, não vai ser um rebaixamento de modelo. Nós vamos alterar a resposta do modelo para ele te dar uma resposta que basicamente zoe a sua pesquisa. Não é essas palavras que eles usaram, mas é isso basicamente que está escrito ali. Tipo, os pesos do modelo vão ser alterados em tempo real para a resposta que for dada para você ser uma resposta alterada, não ser uma resposta que vai levar você no caminho certo da sua pesquisa de machine learning, de inteligência artificial, seja lá o que for. Então que zoe a sua pesquisa não é falar que a sua pesquisa é feia, chata e boba. É mandar um dado que não vai fazer sentido, que não vai deixar ela avançar. É mandar um dado errado. E a galera ficou putaça. E eles falaram, diferente daquilo lá da biologia, da química, que a gente vai mudar para o modelo 4.8 e a gente vai avisar que foi rebaixado, aqui, não, a gente não vai avisar. A gente vai sabotar a sua pesquisa e você não vai saber que a pesquisa está sendo sabotada. Você vai achar que está indo no caminho certo, que você tem um modelo, que você está pagando pela inteligência do modelo e você vai estar pagando pela inteligência de um modelo que vai literalmente sabotar a sua pesquisa. Então, literalmente, todo mundo da pesquisa de IA, de machine learning, ficou putaço com eles, até porque eles usaram a internet inteira, usaram pesquisa pública, usaram tudo para treinar os modelos deles. E aí, agora que eles chegaram num modelo que tem uma inteligência muito boa, realmente acima dos demais, eles chegaram no próximo nível, foi um salto realmente que a gente viu ali de 3,5 para 4 ou para 1. Agora, eles não só não querem colaborar, não publicam nada sobre isso já há anos, agora eles estão literalmente sabotando quem está querendo usar os modelos deles para ajudar a criar os próprios, sem avisar. Isso que é o pior de tudo, né? Então, eu vi todo mundo, Boyan Tungus, o pessoal da Hugging Face, principalmente, veio a público falar, o Ethan Mollick, o Nathan Lambert, toda essa galera do open source, do closed source, veio a público falar que isso era um absurdo, basicamente. Porque você realmente está pagando, você está pagando ali os $100, os $200 por mês, ou a API para você usar o modelo, e ele está, além de cagar o que você está fazendo, ele não fala que está cagando de propósito. Se pelo menos ele falasse, você fala, beleza, não vou confiar nesse resultado, vou usar para outras coisas, o modelo, vou usar para programação, vou usar para agentes, vou usar para sei lá o quê, para vulnerabilidade, cibersegurança e tudo mais. Essa foi uma grande crítica, só que eles ouviram essa crítica e falaram, olha, o que a gente fez aquilo era para evitar que outros sistemas, outras empresas que não tenham toda essa confiabilidade que nós temos, usassem nossos modelos para criar coisas que sejam tão poderosas quanto, e que nós não confiamos neles, nós basicamente só confiamos em nós mesmos, e que entidades estrangeiras pudessem utilizar o poder do Fable para criarem modelos e chegarem, avançarem na qualidade e criarem armas atômicas. Então é isso. A crítica a eles está sendo há muito tempo, e agora foi ainda mais exacerbada, que eles estão usando a tática do medo. Nós temos aqui um dragão na garagem, e agora eles mostraram o dragão, né? Falaram que antes eles só estavam falando que tinha, agora eles finalmente mostraram, ó, o dragão tá aqui. Só que vocês não podem olhar, vocês têm que olhar através de uma tela, né? Tipo, tem uma tela que projeta o dragão. E inclusive, se você tentar fazer um dragão, eu vou lá e eu taco fogo no seu dragão. Foi basicamente essa analogia que o pessoal tava fazendo. Então é meio que absurdo, só que eles voltaram atrás, pelo menos nessa questão de sabotar, não de sabotar a pesquisa. Isso eles vão continuar fazendo, falaram que vão continuar fazendo, só que agora eles falaram, por todas essas críticas que teve, depois de uns 3 dias, eles falaram, agora a gente pelo menos vai avisar, que a gente vai sabotar a sua pesquisa, que a gente vai mudar para outro modelo, ou que isso aqui pelo menos, ó, ativou o nosso filtro aqui. Fechado esse parênteses, agora a gente pode ir para a parte prática. Fable 5, que é o modelo que todo mundo tem acesso. É tudo aquilo que estavam falando mesmo. É mesmo, é? Eu vi já muitas pessoas utilizando nesses últimos dias nos projetos pessoais, nos projetos empresariais deles e chegando a resultados maravilhosos. Então, isso é um ponto que eu vi também. Ele, então, não é só para
pesquisa de segurança. Ele faz isso também, mas é um modelo que você consegue usar para criar projetos e trabalhar em outras coisas, com um horizonte, uma janela de trabalho até bem maior do que a gente estava acostumado a ver. Não é só para achar bug, sendo bem reducionista aqui, né? É um modelo útil para um monte de coisa, inclusive para esse tipo de pesquisa, é isso? Exato. Isso também está de acordo com o que era a minha previsão de uns 2 meses atrás, 1 mês e meio atrás, quando eles lançaram o Mythos Preview. Olhando no System Card lá do Preview e os benchmarks que eles falaram, o que eu falei lá atrás era, olha, provavelmente vai ser um modelo muito bom, extremamente bom, próximo nível para código, para tarefas dessa área de cyber também, mas para as outras tarefas, ele não é grandes coisas, ele não teve saltos. Você lembra que eu estava falando sobre isso, né? Não tinha muitos saltos para coisas de pesquisa específica, coisas de escrita criativa, generalistas, assim, não era um grande absurdo em comparação com os outros modelos do mercado. E olhando os benchmarks, olhando o que eles lançaram, realmente parece ser o caso. Por exemplo, tanto o Fable quanto o Mythos 5 conseguiram melhorar ainda do que era o Mythos Preview, né, a prévia do Mythos que eles tinham lançado. Então, no SWE Bench Pro, que é de programação agêntica, o Mythos Preview tinha 78%, agora o Mythos 5 e o Fable 5 subiram para 80%. Então não é um salto muito grande, um 2,5%, mas conseguiu melhorar ainda mais, que isso é um pulo de 11% em relação ao Opus 4.8 e de 22% em relação ao GPT 5.5. Então é muito melhor que o GPT 5.5 e é muito melhor que o Opus 4.8 para tarefas de programação agêntica. Frontier Code também saltou de 13% do Opus, 5% do GPT para 29%. Então é um salto muito grande também para programação de fronteira, né? Programação nível profundo de programação agêntica, de fazer várias tarefas, ficar horas e horas e horas numa mesma tarefa, melhorando ali o seu código da sua base de dados. Então, para isso, ele realmente é um salto absurdo. A gente está vivendo um salto absurdo. A gente chegou no próximo nível. Sabemos como chegamos lá? Não sabemos. Pelo menos, o que dá para deduzir é isso. Rede neural é maior, com certeza. Pré-treinamento, eu acredito que tenha sido feito um pré-treinamento do zero nessa rede neural nova e com dados muito mais otimizados do que era a do Opus. Então eles gastaram meses para chegar nesse treinamento do Mythos com essa base de dados maravilhosa e seguindo ainda as leis de escala, que elas dizem basicamente que quando você sobe, você tem que subir 3 coisas ao mesmo tempo. Você tem que subir o tamanho da rede neural, ou tem que ser equivalente, vamos dizer, né? Como se fosse uma reta ali. Tem que ser equivalente o tamanho da rede neural, a quantidade de dados que você tem, e aqui também entra a qualidade desses dados, e também o número de flops que você está usando para treinar. Porque se você treinar uma rede muito grande, flops são as operações matemáticas de multiplicação de matrizes que são feitas ali pelo poder computacional. É basicamente o poder computacional que você usa para treinar isso. Porque se você usa uma rede neural muito maior, com muitos mais dados, só que usar menos operações matemáticas, né? Tipo, você chegar menos do que poderia ter chegado, a sua rede vai ficar capenga. Mais ou menos! Ou não capenga, mas ela vai chegar aquém do que ela poderia ter chegado, por exemplo, né? Você tem que subir essas 3 coisas ao mesmo tempo, e isso é as leis de escala. Então eu acredito que isso continua sendo válido também. E aí chegamos nesse próximo nível. Só que, novamente, olhando para outros benchmarks, por exemplo, Humanities Last Exam subiu um pouco em relação ao Opus, mas não é nada muito absurdo se você olhar ali a parte sem tools. Tarefas de biologia subiu 6%, 4% em relação ao Opus. Então, que é no benchmark Biomystery Bench. No GDP Vol subiu um pouco, né? Que é aquele de tarefas de relação ao PIB, que tem tarefa de RH, de marketing, de sei lá o que são coisas que ele tem que pensar de uma forma generalista, mas não é de código exatamente. Então subiu um pouco, mas não subiu muito. No Vending Machine Bench, né, uma máquina ali que tem suco de laranja, refrigerante, sanduíches e tudo mais, ele ficou pior que o GPT 5.5. Ou seja, é um modelo otimizado para essa tarefa de código, de encontrar bugs, de cibersegurança, de vulnerabilidades, que também mostrou, segundo o System Card e segundo os anúncios deles, uma melhora em outras coisas, de biologia, de design de drogas, né, de
medicamentos e tudo mais, estudo de proteínas, algo mais ou menos como o AlphaFold era lá atrás, agora, só que o AlphaFold é um modelo muito narrow, né? Muito estreito, ele faz só isso. Aqui o Mythos 5 e o Fable 5 são modelos generalistas que chegaram a resultados muito bons nisso daqui de encontrar o design de proteínas, usar ferramentas de bioinformática para encontrar novas proteínas, novas vacinas, esse tipo de coisa. Ou seja, está melhorando em outras áreas também, só que o foco principal e absoluto é nessa área de código e nessa área de cibersegurança, que é isso que melhorou. E dando exemplos reais para vocês, de pessoas que eu conheço, de notícias que eu vi online, nosso amigo aqui, Sérgio Lopes, da Alura e do Alum Future Labs, falou que usou o Fable para basicamente revisar todo um repositório que ele tem de código aqui. O Fable encontrou 68 buracos de segurança, anti-patterns, rodou por várias e várias horas, ele teve que usar o limite de 2 contas que ele tinha e ainda mais R$500 de uso extra que ele teve que colocar do bolso dele, e no resultado final foi um pull request impecável que corrigiu essas várias coisas. Outro amigo nosso aqui, que tem uma empresa que trabalha com visão computacional na área de drones. Ele já esteve no Carreira Sem Fronteiras e vai estar muito em breve aqui no IA Sob Controle também, dando um spoilerzinho para vocês. Falou que ele estava com uma tarefa que estava um PhD, engenheiro que trabalha com eles lá, estava 12 dias tentando resolver a tarefa, que não chegava, usando o IA, né, usando o Opus, usando o GPT, não chegava. Ele usou o Fable 5, one shot, a tarefa foi resolvida. Eu, Fabrício Carraro, estou fazendo aqui um treinamento de um modelo de IA, de voz, para catalão, né? Tentando fazer um fine-tuning específico para catalão, e eu já estou há quase uma semana trabalhando com o Opus, tentando resolver. Sempre chegava, tipo, ele fazia o treinamento, falava, agora resolvemos, agora chegamos à solução, com o Opus ainda. Fazia o treinamento, chegava lá só... Blá, 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 blá. Tipo, não era nem catalão, era Sbrubble, sabe? Klingon. Não era uma linguagem distinguível. Nukner, meaning, what do you want? E aí eu falava, faz uma pesquisa online, e não chegava. Fiz o meu teste inicial com o Fable, tô há 3 dias testando com o Fable. Ele falou, encontramos aqui o erro, e agora eu queria que tivesse terminado o treinamento para dar o resultado para vocês aqui. Ainda não terminou, mas eu comento para vocês na semana que vem, ou se terminar até a hora da publicação do programa, eu peço pro Marcos adicionar se deu certo ou não, mas talvez estamos evoluindo. Então, estou vendo muitas pessoas falando muito bem, estou vendo outras pessoas falando, olha, por que ele por esse preço que é 2 vezes mais caro, ele gasta o seu limite 2 vezes mais rápido do que o Opus, talvez não valha a pena, você pode usar ali, por exemplo, o Opus para fazer um planejamento e para programar, ou o Opus mais o GPT 5.5 para fazer a execução. Então, tá um pouco dividido por algumas pessoas online, mas eu vi muitos relatos de pessoas que usaram e que resolveu problemas que eles estavam tendo, que o Opus não estava sendo suficiente para eles. Então, tem a questão do preço, que é $50 o output. Tem uma outra questão, Marcos, que eu esqueci de comentar quase, que é, atualmente eles lançaram o Fable 5, eles falaram, olha, você que tem o plano Pro, que tem o plano Max do Cloud, você pode usar o Fable 5 até o dia 22 de junho, só. Porque depois disso, você só vai poder usar esse modelo se você pagar os créditos da API ali. E pagando o crédito da API é caríssimo, é caríssimo. Eu usei ele uma vez aqui para fazer uma pesquisa, né? O Fable mais o modo Ultra Code, que é aquele que dispara um monte de Dynamic Workflows, agentes e tudo mais. E ele gastou, acho que 20% da minha cota semanal, sabe? Então, usou 3 milhões de tokens em 15 minutos. Na primeira pesquisa base, assim. Então, ele gasta muita coisa. Caracas. Porra! Mas para tarefas específicas, para revisões, auditorias de código que você queira fazer na sua base de dados, pode sim valer muito a pena. E eles falaram que isso de eles removerem o acesso dos planos pagos mensais, né, do plano Max, do plano Pro, por enquanto é temporário. Se eles virem que eles estão conseguindo distribuir bem o modelo ali nas GPUs que eles têm, que o uso não está excessivo demais, eles vão voltar, o plano deles é voltar a dar acesso ao Fable 5 para os planos normais, né? Plano Max, plano Pro talvez. Se você tem algum desses planos, use até o dia 22 como se não houvesse amanhã. Como consequência disso, e a Anthropic explicou também da parte primeiro, né, que os times deles não encontraram nenhum jailbreak universal no Fable 5, o que é ótimo, né, e que a Anthropic vai manter dados
de tráfego de first party e third party, quer dizer, né, de quem usar e de quem usar o uso disso por 30 dias. E a Microsoft falou, quê? Ninguém pode usar, tá? Ela proibiu o uso do Fable 5 porque essa política de retenção de dados da Anthropic que é nova. Achei curioso ser nova, imaginaria que eles já faziam isso desde sempre, né? Mas a Microsoft falou, não, então não pode, restringiram o acesso porque eles ficaram preocupados com esse tipo de retenção de dados. Isso é uma coisa que é muito importante para a sua empresa. Atenção, é agora que o bicho vai pegar. A maioria das empresas, quando faz esses contratos com OpenAI, com Anthropic, com Google, tem uma coisa que é chamada Zero Data Retention, que tá ali quando você faz um plano Enterprise, um plano específico para sua empresa. A Anthropic, a OpenAI, a Google não tem direito de ter os seus dados, de manter os seus dados por nenhum dia. Então você manda os dados para a API, você pega a resposta e esse dado não vai ser usado, não vai nem tocar nada do sistema deles, né? Vai tocar só o modelo, mas não vai ficar dentro dos sistemas deles para ser usado depois para treinamento. Isso é uma coisa muito importante. E a Anthropic, com esse modelo Fable, como eles estão tentando fazer mais coisas ali dentro, tentando ver quem está tentando usar o modelo para fazer bomba, para fazer ataque, para fazer... Pelo menos essa é a desculpa deles, tá? Sei. Mas para fazer essas coisas que não devem ser feitas, eles falaram, não, então agora, isso que a gente tinha, que todas as empresas têm, que é o Zero Data Retention, pro modelo Fable 5 não vai ter. A gente vai ter a retention por 30 dias aqui dos seus dados, a gente vai manter aqui seu código, a sua pergunta aí sobre beleza, sobre namorado, sobre, sei lá, qualquer coisa assim. Vamos manter esses dados aqui. Segundo eles, não vão ser usados para treinamento dos modelos, mas vão ser usados para eles fazerem pesquisas, benchmarks internos, né? De que tipo de pergunta está sendo feita para tentar invadir sistemas, para criar sistemas biológicos, esse tipo de coisa. Segundo eles, novamente. Só que isso é um grandíssimo problema para empresas, para governos, que a parte do Zero Data Retention era essencial. Toma muito cuidado com isso, fala com o CTO da sua empresa, se ele não tá sabendo, se ele tá por fora, mostra ali, ó, abre, fala, ó, o Fabrício falou para eu falar para você aqui que eles estão com 30-day retention, né, retenção de dados por 30 dias, e isso pode, inclusive, inviabilizar o uso do Fable aqui dentro da empresa. Então, muito cuidado com isso. Muito bem, para ouvir todo o resto do que a gente comentou, vai em iasobcontrole.tech ou procura por IA Sob Controle no seu player favorito de podcasts. A gente espera por você.